você falasse primeiro sobre essa questão do Paulo Guedes, né? Discurso realizado aí durante o painel, era um painel, Fábio, dedicado ao futuro da manufatura, no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, que é realizado em Davos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, aí abordou, temas polêmicos, né, para o atual governo, questão ambiental também, e entrou a situação da pobreza, em que ele culpa a pobreza pela degradação do meio ambiente, pela degradação da natureza. E a frase foi exatamente essa, né? Que ele disse que os pobres aí estariam destruindo o meio ambiente por causa da fome. Bastante sintomático, né, Fábio? Como a gente já tem falado aqui, o Paulo Guedes, que é um dos condutores, né, desse processo de destruição, né, e vamos dizer assim, por não dizer da fome no Brasil, falar que é exatamente esse pessoal que, por causa da fome, destrói o meio ambiente. Como é que você avaliou, Fábio? Boa noite. Boa noite, Alan. É de um cinismo, né, tão grande, uma cara de pau, porque até em outro órgão, que foi dar uma entrevista também sobre isso, né? Ele, Paulo Guedes, no fundo, tem um projeto de destruição da natureza junto com o governo Bolsonaro. Não é à toa que nós temos como ministro do Meio Ambiente o Ricardo Salles, uma pessoa considerada culpada em primeira instância por crime ambiental, né? Por favorecimento de empresas que degradavam o meio ambiente. Então, é um projeto de destruição da natureza, é um projeto que vai pagar muito caro, porque vai degradar a Amazônia, vai prejudicar o abastecimento hídrico no Sudeste, que depende basicamente das nuvens que vêm da Amazônia, né? E boa parte dessas nuvens é formada pela própria floresta. A mata forma as nuvens, promove aquele ciclo. Então, é um projeto contra a natureza, e vem dizer que a pobreza destrói a natureza. Na verdade, os 15, segundo dados da ONU e do Banco Mundial, desde 2005, 15% mais rico da população consome 85% dos recursos da natureza e produz cerca de 85% dos resíduos. Então, nem os dados esse ministro sabe. Os dados demonstram que, na verdade, quanto maior o patamar de riqueza, maior a degradação da natureza, até porque são as pessoas que têm maior acesso à fonte de energia, a vários automóveis, ao consumo de combustíveis fósseis, a viagens de avião, a casas climatizadas, a piscinas, ao consumo, ao consumismo, ou seja, o consumo exagerado, ao desperdício, né, de alimentos e de outros produtos. Então, riqueza concentrada produz rápida degradação da natureza. O que ele quer dizer, o que ele quis dizer é que, na verdade, os países mais pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, precisam adotar o mesmo modelo predatório que o capitalismo do primeiro mundo adotou para chegar até o patamar de riqueza lá. Isso é mentira, tá? Inclusive, provado também com dados que você não tem países pobres que se tornaram países capitalistas mais ricos, né? Na verdade, os países ricos se mantêm há mais ou menos 2 séculos dominando uma posição. Pouquíssimos são os países que passaram para o andar de cima. É o clássico, um livro, deixa eu ver se eu acho aqui, um livro de um autor sul-coreano chamado Ha Jung-chang, que é o Chutando a Escada, em que ele demonstra que os países ricos adotaram práticas para impedir a chegada de novos países à condição de riqueza, né? E pobres não são os degradadores da natureza, né? Não são. Degradar a natureza também não é condição para passar para um estágio mais rico. Degradação da natureza só produz mais pobreza. Muitas vezes, a degradação da natureza aqui, como, por exemplo, a devastação da floresta, envio de madeiras nobres para os países mais ricos, para a produção de imóveis, de casas, né? Degrada, deixa o passivo ambiental, que se chama passivo ambiental. Quer dizer, as pessoas que ficam no local que foi devastado,
ficam com os prejuízos, com o passivo, ficam com o solo contaminado, com a desertificação, com a água do subsolo contaminada, com o ar contaminado, com doenças produzidas principalmente pelo uso de metais pesados e de venenos, né? Então, você assume isso aqui, se você quiser um tratamento de câncer dessa pessoa, quem vai arcar é o país. Pobreza, né, não é eliminada, não é superada com a devastação ambiental. A devastação ambiental, na verdade, serve aos países mais ricos. Eles sim. Então, o que, na verdade, o Paulo Guedes quer é manter o sistema predatório, onde a floresta, as minas, as águas do Brasil servem a grandes corporações internacionais financeiras e jogam isso no mercado financeiro. Como ele é um homem do mercado financeiro, ele está defendendo os seus É interesses. uma questão também, Fábio, né? Ainda dentro desse contexto, né, entra também a situação dos venenos, né, dos pesticidas aí, porque ele fala que, olha, todos precisamos, né, dentro da questão da alimentação, todos precisamos de mais alimentos, né, e que dependem de produtos químicos necessários para produzir, né, essa maior quantidade, né, de alimento aí. Você não tem o meio ambiente limpo, né? Além disso, ele ainda faz a defesa do agronegócio, né? E dessa liberação, né, em massa que nós temos aí dos chamados defensivos agrícolas, né? Na verdade, isso tudo faz parte, né, dessa estrutura, né, de degradação ambiental, que na verdade só favorece esse risco, como você falou. É. Se a gente for a uma cidade aqui do interior do Ceará chamada Quixeré, onde havia uma imensa produção de abacaxi, uma empresa explodiu completo, envenenou a água do subsolo, envenenou o solo, envenenou trabalhadoras e trabalhadores, envenenou as comunidades, extraiu tudo que podia de lucro e mudou-se para Moçambique. Deixou terra devastada, terra arrasada, né? É como se fosse uma guerra, né? Então, não é preciso veneno para produzir. Na verdade, você não precisa só de mais alimentos. O que é que você precisa? Precisa de um novo modelo. Nós precisamos sair do modelo de plantation. O que é plantation? Uma monocultura que o Brasil adota esse modelo desde a colônia. Modelo de monocultura devastadora. Começou com a cana-de-açúcar, devastadora, e que produz imensa pobreza nos centros urbanos do Nordeste. É visível ainda, são visíveis os efeitos da monocultura. Eu participei de um projeto que avaliava em João Pessoa as fontes hídricas de abastecimento da cidade, os rios, e onde a terra era usada até a exaustão, virava areia de praia. Né? Era um desgaste tão grande, um uso tão intensivo da produção de cana-de-açúcar, que aquilo devastava o solo. O uso intenso e devastador do cerrado, seja o cerrado lá em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e também na região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é uma região chamada especificamente de Matopiba, é baseada em calcário. O calcário é a base da produção de cimento. Então, essas produções de soja estão cimentando o solo, impedindo a absorção da água, né, a infiltração da água para o subsolo, eliminando os aquíferos que existem embaixo dessas regiões, né, e com isso vai haver o desaparecimento de rios. Esses aquíferos abastecem rios, abastecem regiões inteiras. Então, a redução do nível dos aquíferos será trágica para a natureza e para as economias locais. Então, o que é que você tem? Você poderia ter pequenas produções. É fundamental destruir o latifúndio. Pequenas produções, com a agricultura familiar, que impedir um baixo nível de renda, porque essas produções dos latifúndios não empregam quase ninguém, às vezes empregam uma pessoa, né? Então, o nível de concentração de renda é muito grande. As pessoas que são donas da fazenda nem lá moram. Os insumos vêm todos de fora, vêm importados. Não existe uma economia que gira
intensamente no local. Você precisa de pequenas propriedades, produzindo agroecologicamente. Isso faria com que o Brasil deixasse de importar em larga escala fertilizantes e venenos, melhoraria nosso saldo da balança comercial, melhoraria o saldo do balanço de transações correntes, né? Então, você eliminaria uma série de importações, diminuiria as importações, inclusive, de medicamentos para o combate ao câncer, porque muitas dessas pessoas são afetadas pelo câncer. Nós estamos consumindo veneno. Sylvia Tendler, no filme chamado O Veneno Está à Mesa, apresenta dados de que nós, brasileiros, consumimos 5 quilos de veneno por ano nos nossos alimentos. Então, você eliminando isso, você melhoraria imensamente a saúde das pessoas. Você poderia aproveitar os lixões e os aterros sanitários das cidades, pegar a matéria orgânica que toda vai somente para o lixão, transformar isso em solo rico. Eu tenho um aluno que ajuda a treinar as pessoas a fazer minhocário para transformar matéria orgânica em solo. Ele calcula que os alunos dele retiram 70 toneladas de lixo orgânico por ano, só de uma pessoa ensinando a outras, do lixão de Fortaleza, do lixão de Caucaia, do aterro sanitário de Caucaia. Então, nós temos aquela matéria orgânica dos centros urbanos, que poderia ser transformada em humus, que é um solo riquíssimo, nós vivemos na terra pobre, né? Nós poderíamos aumentar a área verde, aumentar com isso a precipitação pluviométrica, aumentar a produção agrícola sem veneno, ou seja, uma produção orgânica que, inclusive, é mais valorizada, né? E, ao mesmo tempo, promover renda e riqueza para populações que hoje, em grande parte, estão nas periferias das grandes cidades brasileiras sem trabalho. E tem uma questão que é colocada, inclusive, aqui pelo nosso, né, espectador aqui, o Luiz Teixeira, né? O professor Luiz Teixeira está sempre com a gente aqui. Boa noite, Teixeira. Boa noite, camaradas. Ele fala sobre essa declaração, a declaração mais absurda do ministro, né? Também foi carregada de racismo ambiental, né? Típico aí dos liberais, né? Fábio, interessante esse aspecto que ele coloca, né? Porque tudo isso, na verdade, né, Fábio, toda essa plataforma de destruição e de produção, né, passa também pela exclusão, né? Exclusão das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né, dos ribeirinhos que estão ali na Amazônia. Também, Fábio, o impacto climático, a gente já vinha, né, conversando sobre isso ao longo do ano, né, do último ano, e você observa, por exemplo, a situação da Austrália, né, que passou aí por uma situação, né, extrema nas últimas semanas, né, em Não, que meses, vem desde setembro queimando. exatamente, foi anunciada a morte de milhões de animais, né? Tem todo um sistema para poder resgatar, e essa semana, né, já foi ali anunciado grandes tempestades também. Quer dizer, a questão do clima realmente é dos extremos aí. Então, eu queria que você comentasse um pouco, você fala do Luiz Teixeira sobre racismo ambiental, né? E essa situação na Austrália. Isso. Eu agradeço a contribuição do Luiz Teixeira, sempre uma contribuição muito, muito. As perguntas são sempre muito importantes, as que ele faz, são sempre centrais. A Austrália é a mesma coisa. A Austrália é dirigida por um governo neoliberal, de direita, né, profundamente preconceituoso com a natureza. Foi alertado há 3 anos atrás que o aquecimento global iria levar o número de focos de incêndio, não tomou medidas, não tomou precauções, ele se ausentou em certo momento para férias, num momento mais grave da crise, em que animais e pessoas estavam morrendo, né? A Austrália vive os efeitos essenciais do aquecimento global. Com um agravante, essa região da Austrália, em grande parte, é deserto. Ela está mais ou menos na mesma altura do planeta, no hemisfério sul, da região sudeste do Brasil. Na África, essa mesma altura é deserto. Na Austrália, é deserto. No Brasil, não é deserto. Por quê? Porque tem a floresta amazônica. A queima da floresta amazônica, a devastação da floresta amazônica, tenderá a desertificar o sudeste brasileiro. Então, aquilo que hoje é uma das fontes
dos ganhos comerciais do Brasil com o exterior, que é o Sudeste brasileiro, com suco de laranja, gado, soja, café, se isso for desertificado, a economia brasileira vai sofrer imensamente, né? É um colapso das relações comerciais brasileiras. E isso é muito rápido. Não é uma coisa para daqui a 100 anos, é uma coisa para 10, 15 anos, né? Então, nós precisamos estar alerta para não passarmos Uhum. pelo mesmo fator. E o Luiz Teixeira está corretíssimo. Racismo ambiental e luta de classe ambiental. Para esses caras é importante dizer que os pobres são um problema. É uma perspectiva, de certo modo, genocida, né? A perspectiva de criar o ódio ao pobre, quando, na verdade, são os ricos que devastam o meio ambiente. E tem mais comentário aqui, Fábio. Olha, tem comentário aqui da Bolívia. A Cecília Beltrán está falando sobre isso, né? Ela está falando sobre a experiência lá em La Paz, né, onde ela mora. Boa noite. Aqui na Bolívia, em La Paz, a prefeitura, né, a Alcadia tem financiado a criação de jardins orgânicos nos bairros, né, cuidar do cultivo aí, né, dos próprios vizinhos, né, para o benefício deles, né, e tem muita aceitação lá na comunidade. Muito legal, valeu, Cecília, aí, pelo seu comentário. Tem também aqui comentário do Kennedy Linhares, né? Professor Sobral, o efeito da transposição do Rio São Francisco para o Ceará causará efeito positivo na economia do Estado? Se positivo, em quanto tempo? Então, Fábio, tem aí dois comentários, né? Experiência na Bolívia, essa questão da transposição. Agradeço ao comentário da Cecília e do professor Kennedy também. É, é importante, tem havido no mundo todo o que se chamam experiências por fora do mercado. Na França tem ocorrido isso, é um movimento que ocorre junto aos agricultores franceses. Aqui mesmo, em Fortaleza, no Ceará, né, ao redor de Fortaleza, há uma experiência de um grupo chamado Crítica Radical, no sentido da produção orgânica sem a existência do mercado, para que as pessoas colaborem coletivamente na produção, na manutenção de, de uma agrofloresta, e isso traria novas relações por fora do mercado. O mercado é uma estrutura absolutamente incapaz de superar a pobreza, a fome, né, a miséria, as guerras. O mercado produz constantemente e precisa constantemente produzir essas injustiças, né? Esse racismo ambiental, a injustiça ambiental. No caso do professor Kennedy, sobre a transposição, uma vez eu sobrevoei o São Francisco observando as margens. Há um quadro impressionante, eu não me lembro agora o autor, um quadro de uma expedição francesa em 1808 à região do Rio São Francisco. E eles pintaram uma mata atlântica alta, luxuriante, uma presença imensa de animais. Mas no meu sobrevoo, eu vi margens devastadas, né? Um rio que é cada vez mais, por não ter vegetação que proteja as margens, desobedecendo à legislação ambiental brasileira. A areia das intempéries, né, carregada pela chuva, vai fazendo o rio ficar mais raso, que se chama assoreamento, né? As diversas usinas hidrelétricas também. Então, a mera transposição, a transposição planejada nos governos Lula e Dilma e executada, ela previa a necessidade da recuperação imensa das margens da floresta, nas margens, o que se chama de matas ciliares, ao mesmo tempo previa a recuperação de rios que abasteciam, e riachos, e olhos d'água que abasteciam, né, fontes que abasteciam o São Francisco. Então, se for a mera transposição, né, vai degradar o rio. E outra, se essa transposição vem para, por exemplo, aqui no Ceará, e é concentrada a distribuição da água para as empresas produtoras de frutas para o mercado europeu, não vai trazer
riqueza, redistribuição de renda para a população local. Você vai ter velho, o velho mecanismo de comunidades sem água à beira de um rio, né? Impossibilitadas, inclusive, porque isso é vigiado, de pegar a água no rio. Então, uma mera obra de engenharia não vai permitir solucionar isso. A ideia de que simples soluções técnicas vão melhorar, isso já foi desmontado. No fundo, você precisa, além de soluções técnicas, soluções sociais, que se chama de tecnologias sociais, que permitam remodelar a propriedade da terra, remodelar o processo produtivo, para que não seja baseado em veneno, não seja baseado em fertilizante trazido de fora. Então, você precisa de preservação da floresta ao redor das matas, uma proteção do rio. Mas eu sou muito cético. Eu acho que nada disso será atingido com a transposição. Ela tem, muitas vezes, um objetivo para favorecer o agronegócio, né? Favorecer o agronegócio e favorecer empreendimentos industriais, como no complexo industrial portuário do Bacen, que precisam de grandes quantidades de água. Beleza. Faz aqui comentários, Fábio, aqui. Luciano Filgueiras está elogiando aqui, importantíssima análise do professor para enriquecer aí nossos argumentos, né, a respeito do tema. Comentário aqui do Luciano Filgueiras, e o Kennedy completa aqui, né, excelente menção ao Grupo Radical, com a orientação da Rosa, o Crítica Radical, que está se referindo aqui, né, sobre os fundamentos do alemão Robert Kurz. Parabéns. Então, é exatamente essa questão que, né, passa por uma questão filosófica, né, de como, né, tratar a questão dos recursos naturais do ambiente sem excluir, né. A Cecília complementou o comentário dela falando que, né, toda essa questão dos hortos, aí, das hortas, né, urbanas, né, que são em prédios, em lugares que são doados, né, pelos próprios moradores à prefeitura, né, para a realização desse projeto, que é urbano, né, que é a questão dessas lavouras orgânicas urbanas, né, Fábio? Importante. Isso, tem cada vez mais sido desenvolvida a ideia de uma agricultura urbana, aproveitar os espaços dos prédios, o teto dos prédios. A China tem feito uma reorientação muito grande na sua preservação ambiental. Ela foi uma devastadora. Hoje, inclusive, o rio Yangtze vai ficar 10 anos sem pesca para que os peixes se recuperem, né? Há uma proteção enorme aos animais que existem no território chinês. Então, há um objetivo, inclusive, de estabelecer essa agricultura urbana, uma agricultura urbana que permita não só o abastecimento de alimentos, a possibilidade das pessoas também desenvolverem uma atividade produtiva, mas também com a cobertura verde maior, a redução da temperatura média das cidades, principalmente as cidades que a gente vive nas zonas equatoriais e tropicais, a redução da temperatura média significa, inclusive, que você diminuirá o consumo de energia com ventiladores, com aparelhos de ar-condicionado, né? Então, a redução é um absurdo. Aqui em Fortaleza se corta as árvores, a prefeitura corta as árvores numa velocidade impressionante. Você não tem uma preservação, e aí a temperatura média em Fortaleza se torna cada vez mais alta, né? Pelo menos a sensação térmica das pessoas é terrível, né? É terrível. Uhum. E quanto ao Kennedy, quer dizer, existe um movimento, eu até recomendo um livro chamado Fissurar o Capitalismo, de um autor inglês, John Holloway, Holloway, em que ele analisa a experiência no México. Em várias partes do mundo, começam a surgir essas experiências comunitárias, entende? Lá. Beleza. E aí realmente, aqui falando, a Cecília complementa, falando sobre até se um dia visitemos aí a Bolívia, né? Ela fala que pela questão, né? E o Chile também,
né, os alimentos como frutas, verduras, até mesmo produção de frango, por exemplo, é diferente, né? Então, é como se houvesse até um outro sabor, né? Pela questão, acho que, da produção e do tipo de produção de cultivo que é realizado nesses outros países, né? A gente agradece todo mundo participando aqui com a gente, né? Que compartilha aí, né? É muito legal a participação de todo mundo, complementa aqui, engrandece, enriquece aqui o nosso debate. Bom, Fábio, vamos aqui, né, para além da questão ambiental, vamos continuar falando sobre o capitalismo, né? É o seguinte,